Seja muito bem-vindo a mais uma aula em parceria com a Associação Brasileira de Hipnose. Eu sou Roberto Botelho, sou professor e mentor de hipnoterapeutas, e hoje eu estou aqui para mais uma aula sobre hipnose, e especificamente vou falar sobre ancoragem aqui hoje. Se você está assistindo a gravação dessa aula aqui no YouTube, já dá um like, aproveita aí e me ajuda, clica no sininho, né? Me segue aí, que você com certeza vai estar me ajudando muito. E seguinte, gente, o tema de hoje é um tema que eu acredito que a maior parte dos hipnólogos conhecem, já tiveram contato com esse termo ou com essa prática, mas que muitos ainda acabam tendo dificuldade, né? Eu lembro quando eu estava entrando na hipnoterapia, eu fazia ancoragem de uma forma muito intuitiva. Eu não entendia tão bem a estrutura, mas eu ia lá, fazia e dava certo. Só que nem todo mundo consegue ir lá e fazer, né? Então, qual que é o objetivo aqui? Hoje eu vou falar de todo o fundamento, toda a estrutura, tudo que está por trás dessa prática de ancoragem. Tá? A gente vai destrinchar isso aqui hoje. E saibam, já aviso você já, existem modos avançados de fazer ancoragem, né? Há outras habilidades de ancoragem que eu não vou estar considerando aqui hoje. Então, essa é uma aula mais básica, mais estrutural. Provavelmente, no futuro breve, vou estar dando uma aula de estratégias avançadas para ancoragem, né? Porque dá para ancorar em tom de voz, expressão facial, postura, e por aí vai. Mas isso é um papo para outro momento, né? Então, vamos lá, vamos falar de ancoragem. Bom, provavelmente você já passou por aquela situação em que você sentiu um cheiro, um perfume e se lembrou de alguém. Ou você está ouvindo uma música e aquela música te lembra uma situação que você teve com uma pessoa, um momento do seu passado. Se você já passou por algo do tipo, você passou por uma ancoragem, né? Você já conhece a ancoragem. Ancoragem é um processo de associação, tá? Onde a gente vai associar uma resposta interna, um estado ou algo do tipo a um gatilho, ou seja, um botãozinho ou algo do tipo assim. O objetivo de fazer ancoragem é a gente ter uma forma de manejar estados, de disparar estados no corpo das pessoas. Basicamente, o efeito nosso é ter esse controle da química das pessoas que a gente está se comunicando ou fazendo hipnose e por aí vai, né? E esse gatilho que a gente vai usar seria algo como se fosse assim um toque, uma imagem, alguma coisa que vai disparar um estado específico, né? E o específico aqui é algo importante também, porque é para a gente fazer isso com propósito, né? Então eu decido o estado que eu quero disparar, para eu ter o manejo e disparar isso quando eu quiser, né? Bom, ansiedade, fobia, gente, também é âncora, né? Também é âncora. Se eu tenho fobia de sapo e eu vejo um sapo, o sapo é uma âncora para minha fobia, né? Se eu tenho ansiedade social, tenho dificuldade de estar em locais com muitas pessoas, ver muitas pessoas, é uma âncora para a minha ansiedade. Então, gente, a ideia de ancoragem, ela já está imersa em muito do que a gente faz, tá? E, e é só um nome diferente para várias outras coisas que a gente conhece. Você vai perceber daqui a pouquinho que a gente já faz ancoragem de várias formas no nosso cotidiano, e isso tem outros nomes, né? Então, a ancoragem vai muito além da hipnose, ela já acontece no nosso cotidiano, só que aí vem a graça. Quando a gente passa a utilizar a ancoragem como hipnose, dentro da hipnose, a gente passa a ter um superpoder. É uma habilidade incrível e muitos hipnólogos não têm ideia do potencial dessa ferramenta. E já aviso, gente, eu não vou ficar me aprofundando no potencial, em tudo que dá para fazer com uma âncora aqui nessa aula. Tá? O meu objetivo é mais falar sobre, fundamentar, e por aí vai. E aí vamos supor que eu sou um hipnoterapeuta, que eu sou, de fato, né? Eu estou ali com o meu cliente ali na minha frente, fazendo hipnose com ele. É comum a gente ver hipnoterapeutas estar no meio da sessão, ir lá e disparar um estado no cliente e tocar no ombro dele. Ou tocar no pulso ou no joelho do cliente. Por que o hipnoterapeuta vai fazer esse toque? Para disparar esse estado, né? Para disparar essa âncora que ele está querendo instalar ali. E aí é o seguinte, isso que a gente chama de ancoragem surgiu a partir dos estudos da galera da PNL, do Bandler, do Grinder, lá atrás. Só que é o seguinte, isso que a gente está chamando aqui de ancoragem
Na verdade, isso aqui tem outro termo na psicologia. Isso aqui é condicionamento, gente. Quem aqui já ouviu falar de condicionamento sabe que ancoragem é condicionamento, tá? Isso não é exclusividade da hipnose, como eu falei anteriormente. Vamos entender isso aqui. Vamos se aprofundar. Vamos lá. Daqui a pouco vocês vão entender o que exatamente é condicionamento, como ele funciona e a relação disso com a ancoragem, né? Vamos para o básico do básico do básico do funcionamento disso. Mas para ir para o básico, eu vou contar umas historinhas ali. Tinha um fisiologista russo bem famoso, chamado Ivan Pavlov. O Pavlov estava fazendo estudos que envolviam analisar saliva de cachorro. Não tinha nada a ver com terapia, ele analisava a saliva de cães. Então ele botava um tubo na boca dos cães e depois que os cães salivavam, ele tirava esse tubo e fazia as análises dele lá. Só que ele era um cientista, então ele tinha um método científico. E por ter um método, ele fazia sempre igualzinho. O que ele fazia? Ele batia um sino, ele entregava comida para os cachorros comiam, depois que os cachorros comiam, ele coletava a saliva e fazia as análises. Chegava na refeição seguinte, o que ele fazia? Batia o sino, entregava comida, cachorro comia, coletava a saliva. Depois de uma série de repetições, ele percebeu que uma coisa interessante aconteceu. Só dele bater o sino, os cães já estavam salivando. Ele não precisava mais mostrar a comida para os cachorros salivarem. Só que olha que interessante. Saliva é algo que eu não tenho controle. Saliva é inconsciente, eu não decido salivar. Ninguém decide salivar, né? Não existe poder consciente sobre salivação. Ou seja, salivação é inconsciente, tá? Automatizado. Quando a gente fala de inconsciente, é esse tipo de função que a gente está falando, né? Então, bom, algo que era neutro, que era um sino, passou a disparar saliva. O Pavlov, ele mudou um pouco o experimento. Ele tirou o sino e ele passou a usar uma luz. Então, ele disparava a luz, entregava comida, os cachorros comiam, coletava saliva. Depois de uma série de repetições, o que aconteceu? Ele disparava a luz e os cães já estavam salivando. Se associou a luz com a saliva. Essa associação ele chamou de condicionamento clássico, né? Bom, passou alguns anos lá e veio outro cara, um cara chamado Watson. O Watson ele fez um experimento importantíssimo para a psicologia. É um experimento que você pode assistir no YouTube, né? É em preto e branco, bem antiético, nem pode fazer mais esse experimento. Mas é importante que você conheça o experimento do pequeno Albert de Watson. Esse experimento, gente, é o seguinte. O Watson ele acreditava que as crianças nasciam que nem uma folha em branco e que a gente ia aprendendo a ter os nossos medos, comportamentos, respostas e por aí vai, né? Então ele começou a condicionar bebês. E um deles era o Albert. E o que ele fez? Estava o Albert sentadinho, os cientistas iam lá e botavam um ratinho branco na mão do Albert. O Albert não nasceu com medo de rato, ninguém nasce com medo de rato, né? Então, quando ele estava tocando o ratinho, o que acontecia? Os cientistas faziam um barulho metálico bem alto perto do Albert. Eles vinham e pem! Aí o bebê se assustava com o barulho e começava a chorar. O que os cientistas faziam? Tiravam o ratinho e esperavam o bebê se acalmar. E aí eles repetiram esse processo. Bota o ratinho, o bebê tocou no ratinho, pem! Bebê chora, chora, chora. Tira o ratinho e espera o bebê se acalmar. Para você ter uma ideia, eles fizeram isso só 3 vezes. Na quarta vez, só de olhar o ratinho, o bebê já estava chorando. Criaram uma fobia de rato nesse bebê. Só que aí aconteceu umas coisas interessantes, né? Que eles testaram ali mesmo. Essa fobia, ela generalizou. Ou seja, ela passou a disparar em tudo que era parecido, mas que não era o gatilho inicial, mas que não era o rato. Ou seja, essa fobia passou a disparar com tudo que era fofinho e peludinho. Então, esse bebê ele passou a ter fobia de rato, fobia de coelho, fobia de pessoas vestindo máscaras de bichinhos peludinhos e de bichinho de pelúcia. De bichinho de pelúcia. Aí, vamos imaginar uma seguinte situação. Esse bebê ele cresce, ele não assistiu a própria gravação, mas vamos assistir que ele assistiu a própria gravação. Ele sabia que ele participou de um experimento. Ele sabia que criaram uma fobia nele. Ele sabia que bicho de pelúcia não ataca, não mata. Mas por mais que ele soubesse disso, quando ele vê o bichinho de pelúcia, o que acontece? Dispara medo no corpo dele. Né? Isso é um processo de ancoragem, gente. Na verdade, aqui a gente vai chamar de condicionamento, mas no fim é a mesma coisa. E aí é o seguinte,
a gente teve um processo ali de repetição. Teve uma repetição e associou estados. Além de repetição, a gente tem outra coisa ali, a presença de estados. Então, sempre que eu tenho repetição com estados, a gente vai estar criando associações, vamos estar criando condicionamentos, né? Bom, vamos lá. Deixa eu só ver se eu não perdi nada aqui, gente, rapidão. Tá, já falei dos cães, estou falando aqui no Albert. Beleza. Tá. Vamos entender um pouco mais, gente. Passou alguns anos, veio um outro cara chamado Donald Hebb. O Donald Hebb, ele criou uma lei da neurociência, e é lei mesmo, né? Lei porque é consenso. A lei de Hebb, ela explica como que se formam as nossas sinapses e o que acontece depois que a sinapse está formada, qual é a consequência disso. Resumidamente, a lei de Hebb diz o seguinte: se eu disparo neurônios, ou conjunto de neurônios próximos, como o conjunto A, depois neurônio B, o conjunto B, e repito esses disparos várias vezes, disparo A, disparo B, disparo A, disparo B, disparo A, disparo B, essa repetição vai fazer com que esses neurônios se conectem, formando sinapses, e depois que estiver conectado, vai ter um processo de causa e consequência. Causa e consequência, ou seja, eu disparo o A, o B tende a ser disparado em conjunto. Mas por que eu disparo o A, o B tende a ser disparado em conjunto? Porque tem uma conexão física ali. Né? O estímulo eletroquímico no cérebro vai passar pelo caminho que já existe. Né? Então, disparou o A, o B tende a ser disparado em conjunto. A lei de Hebb, ela também se expande para um outro conceito que a gente chama de Long Term Potentiation, LTP. Não vou me aprofundar no LTP aqui, mas o LTP ele fala de uma lei de Hebb, só que para áreas diferentes do cérebro. Ele fala que quando eu disparo áreas diferentes, ao mesmo tempo fico repetindo, essas áreas ficam sensíveis e tendem a continuar disparando em conjunto. Né? Bom, antes de seguir, o Steph perguntou o seguinte: temos estudos sobre ancoragem com estados de excitações sexuais? Olha, com relação à excitação, eu não sei, vou ser bem sincero. Mas com relação aos traumas sexuais, dissociações, essas questões assim, eu sei que tem bastante. Né? Inclusive, um exemplo de ancoragem, gente, é a pessoa que sofreu um abuso e depois não consegue mais ser tocada, né? Ela é tocada e dispara um estado negativo e por aí vai, né? Isso também é ancoragem. Seguindo, gente. O que estava acontecendo ali no cérebro do pequeno Albert e dos cães do Pavlov lá? Disparava as áreas do cérebro, já vi com um sino, comida, saliva. Sino, saliva, sino, saliva, sino, saliva. Se conecta, dispara sino, dispara saliva. No outro caso, né? Era rato, medo. Rato, medo, rato, medo, rato, medo. Se conecta, quando dispara rato, dispara medo. Bom, vamos lá. Isso é condicionamento. Quando a gente fala de condicionamento, a gente sempre tem inicialmente algo que é neutro. Né? No caso, inicialmente, a gente tem o sino que é neutro. O sino não significava nada. Então, a gente tinha algo que era neutro, que é o sino. Vinha um estímulo que estimulava uma resposta. Qual que era o estímulo? Comida chegando. Quando a comida chega, saliva é secretada. Então, tem algo que é neutro, que é o sino. Vem o estímulo, que é a comida chegando. Secreta a saliva. Bom, passou por uma série de repetições. O que secreta o estímulo não é mais necessário, porque o sino já dispara a saliva. No outro caso, a gente tem ali o rato, que é neutro, né? Rato que é neutro, barulho que estimula choro. Rato que é neutro, barulho que estimula choro, rato que é neutro, barulho que estimula choro. Depois de uma repetição, não precisa mais do barulho, não precisa mais do estímulo. O que é neutro se associou com choro, que é a resposta inconsciente automatizada nesse caso. Né? Isso é condicionamento, gente. É um processo de associação, onde depois de uma série de repetições, vai estar automatizando uma resposta. Né? Basicamente, é isso aí. Bom, vamos um pouco além. Não vamos um pouco além, não, nessa ideia, não. Vamos parar aqui, né, dentro de condicionamento. Gente, quem aqui estuda hipnose já ouviu falar de um termo chamado homoação, né? Homoação ou compounding, fracionamento, é o processo de você ficar dando a mesma sugestão várias vezes. Né? O mesmo fenômeno várias vezes. Isso também tem a ver com essa ideia de condicionamento, de ancoragem, né? Cada vez que eu repito, eu estou automatizando mais essa resposta. Então, a homoação tem uma relação meio direta ali com uma coisa e outra também, né? Seguindo.
Então, condicionamento é uma associação onde algo que é neutro se torna o gatilho para algo, um comportamento ou uma resposta inconsciente ali, né? E aí a gente vai ter duas coisas que são a essência disso, que é a repetição e a presença de estados ou emoções, né? Quanto mais um ou outro, mais fácil ou melhor vai estar condicionado ou ancorado essa resposta. Então, nosso cérebro aprende com repetição e emoção. Se a gente tiver isso, a gente faz ancoragem com facilidade, né? E a gente vai associar isso a um gatilho. Um gatilho. Eu já citei que a ancoragem acontece o tempo todo, né? Muita coisa que a gente vive é um processo de ancoragem, a gente só não dá esse nome. A questão é que aqui a gente vai estar fazendo isso de uma forma deliberada, conscientemente, para tirar benefícios desse processo, né? Basicamente é isso. Mas o que pode ser ancorado? O que dá para eu ancorar? Vamos lá. A gente pode ancorar várias coisas. A gente pode ancorar estados cognitivos com processo de concentração. A gente pode ancorar estados como estados de transe. A gente pode ancorar estados emocionais, estados de segurança, de confiança, seja lá o que for. Podemos ancorar estados de relaxamento, por exemplo. Podemos ancorar respostas mais sensoriais, como estados de frio, de calor. É possível ancorar isso também, tá? Existe uma série de coisas que pode ser ancorado, viu, gente? Indo muito além disso. Só que vamos entender que essa aqui é a minha aula básica desse tema, né? Então eu não vou me aprofundar em partes dele. Eu quero que você entenda bem o conceito para você conseguir sair replicando isso aqui. E a gente vai poder ancorar isso de formas bem interessantes, tanto na clínica quanto na vida real, né? Na clínica, a maneira básica que a gente vai ter vai ser utilizar o que a gente vai chamar de âncoras sinestésicas, que são âncoras como se fossem botões, ou seja, toques. Eu toco no ombro, disparo um estado. Eu toco no joelho, disparo um estado. Eu toco no pulso, disparo um estado. É essa a ideia do sistema de ancoragem que eu estou ensinando aqui para vocês hoje. E para que eu vou ensinar isso? Para quê? Seguinte, gente, isso tem mil e uma utilidades, né? Mas primeiro, para eu, terapeuta, ter o controle do estado do corpo do meu cliente, né? Para eu conseguir ter esse manejo. Se eu quiser disparar uma crise, eu disparo. Se eu quiser disparar um estado de segurança, calma, eu disparo, um relaxamento, um estado de transe. E por aí vai, né? Da mesma forma que eu posso utilizar isso para dar de presente para o meu cliente. Para o meu cliente sair da clínica podendo ter um presente, um gatilho, onde ele toca o pulso, sente seguro. Então ele tem uma crise de pânico e consegue interromper essa crise, né? Então, isso tem mil e uma utilidades. E o que eu digo para você é a sua criatividade é o que vai limitar a aplicação disso daqui. Tá? Com certeza a sua criatividade que vai limitar. Bom, é comum a gente ver na hipnose clássica, em específico a linha do Dave Elm, uma prática que a gente chama de signo-sinal. Signo-sinal é aquilo que a gente faz depois de uma indução hipnótica, onde geralmente a gente diz algo do tipo assim: a partir de agora, quando eu olhar no fundo dos seus olhos e der o comando durma, durma, você vai fechar os olhos e vai acessar estado imediatamente. Isso que a gente chama de signo sinal é uma âncora, né? É o que a gente vai chamar de âncora de reindução, né? Então eu dou o gatilho, durma, e você acessa o estado de novo. É uma âncora. Outro exemplo. Quem já viu Pyong Lee, já viu pistola hipnótica, né? Pistola hipnótica é uma âncora de reindução também, né? É a mesma coisa. Tá. O que a gente vai fazer é condicionar a pessoa que a gente está hipnotizando ou vai trabalhar ao ter um gatilho, um toque, disparar um estado no corpo dele. Basicamente é isso aí. A gente vai chamar esse toque aqui de gatilho. A partir de agora eu vou chamar de gatilho, tá? Porque eu acho que gatilho é o termo mais adequado para isso que a gente está fazendo aqui. Então, o gatilho é o que vai disparar a resposta ancorada, a resposta condicionada. E assim, ó, existem vários tipos de gatilho, mas aqui a gente vai focar em algo mais sinestésico, algo que envolve mais o corpo, né? Toque, geralmente. É algo do tipo, aperta o pulso, dispara um estado, toca o seu ombro, dispara um estado. Você, meu cliente, cruza os dedos, dispara um estado. Basicamente é isso aí. Isso aí são as tais das âncoras sinestésicas. Existem vários outros tipos de âncoras, já aviso, como âncoras por imaginação, por imagem, né? Imaginar uma palavra, uns números de alguma forma específica, dá para ancorar em expressão facial, dá para ancorar em tom de voz, em palavras, né? E várias outras formas.
Então, saiba que dá para você se aprofundar e masterizar vários níveis dessa prática. Mas isso aqui é o básico que você tem que dominar antes de querer fazer qualquer outra prática de ancoragem, né? Não vou falar muito dos outros tipos para não ficar te confundindo. Isso aqui ficaria para uma aula mais avançada. Então, vamos lá. Para fazer ancoragem é bem simples. O que a gente vai ter? A gente vai ter que disparar um estado no corpo da pessoa, e aí eu já vou associar isso com algum toque. Dispara o estado, toco. Ou toco, dispara o estado. Simples assim. Só que falar que é só disparar um estado não é tão simples, né? Existem estratégias para disparar estados, e nós, como hipnoterapeutas, deveríamos dominar bem essas fórmulas, esses métodos para a gente ter esse manejo de estado do corpo do cliente, né? Então, dispara um estado ou toca e dispara o estado logo em seguida. A maior dica que eu vou te dar é você se lembrar que quanto mais repetições, melhor. Da mesma forma que quanto mais intenso o estado que eu vou ancorar, melhor também. Se eu faço poucas repetições, pode ser que não fique ancorado. E se eu utilizar estados fracos, pode ser que além de não ancorar, eu não consiga disparar um estado intenso depois, né? Então, busque sempre bastante repetições e estados intensos. Outra dica que eu vou dar é o seguinte: a gente vai fazer um processo que envolve repetição. Repetição e estado, né? Sempre que a gente faz processos que envolvem repetição e estados na hipnoterapia, a gente vai estar utilizando uma estratégia, uma habilidade que a gente chama de quebra de estado. Então, a gente vai fazer o processo e depois a gente vai quebrar o estado dessa pessoa. Vai zerar, neutralizar o estado do corpo. E depois a gente repete. Faz o processo, quebra o estado, neutraliza. Repete. Faz o processo, quebra o estado, neutraliza. E por aí vai, tá? Então, resumidamente, eu vou disparar um estado, vou ativar a âncora, vou quebrar o estado. Ativa estado, toca a âncora, quebra estado. Ativa estado, toca a âncora, quebra estado. Só isso. Não tem muito segredo, tá? E eu vou fazer isso até que a âncora fique bem instalada. Mas, como que eu vou saber que uma âncora ficou bem instalada? Isso aqui é importante, né? Gente, para eu saber se uma âncora ficou bem instalada, é simples. Eu vou testar. Né? Eu vou testar, eu vou tocar o gatilho e eu vou ver. Toquei o gatilho, disparou o estado. Se disparou, está instalado. Basicamente é isso aí. Tem muita gente que vai instalar âncora e que só repete e não testa. Gente, vamos ser bem sinceros. Se você está com o seu cliente na clínica, você faz as coisas de qualquer jeito, cadê o carinho com o seu cliente? Meu, a pessoa está te pagando. Tudo que você está fazendo na clínica tem que ser testado, tem que ser validado. Tenha carinho com o seu cliente, teste. Não simplesmente faça e ache, eu fiz ali 3 vezes e ficou. Nem sempre. Às vezes você pode achar que ficou. Tá? Saibam disso daí. Tá, outra coisa. A gente vai utilizar o tal do gatilho. Nesse caso, é um toque, né? Porque é uma âncora sinestésica. E aí vem uma coisa que envolve preparo, né? Você vai ter que saber o gatilho que você vai utilizar antes de ancorar. Eu tenho que decidir o gatilho que eu vou usar. Então, eu vou decidir, eu vou tocar no ombro, vou tocar no dedo, vou tocar no pulso. O que eu vou fazer? Onde vai ser esse gatilho? Eu tenho que ter isso preparado antes, tá? Por quê? Porque se eu for decidir o gatilho que eu vou usar depois de disparar, talvez eu já tenha perdido o timing. Existem grandes chances de ter perdido o timing. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a dinâmica do disparo de estados no corpo, e esse processo de ficar enrolando para tocar é danoso para uma ancoragem. Tá? É bem danoso. Então, disparou o estado, já toca. E para eu já disparar o estado, já tocar, eu tenho que saber qual que é o gatilho antes. Né? Basicamente, é isso aí. Outra coisa. Esse gatilho, ele tem que ser algo específico. Ele não pode ser algo que fica meio dúbio. Em que sentido específico dúbio? Se eu vou ancorar no braço de alguém, e eu dou um toque com 2 dedos aqui assim, ancoro, mas depois eu disparo, eu quero disparar e eu toco um pouco acima, pô, não é o mesmo toque. Pode ser que generalize, mas nem sempre. Então, o que acontece? A gente quer criar gatilhos específicos para garantir que isso vai continuar disparando. Então, a gente vai utilizar toques em áreas que eu sei que se eu tocar vai tender a disparar. Então, são lugares mais específicos, tipo o ombro. Ombro mesmo.
ou o punho, esses ossinhos do dedo, são áreas que eu gosto de fazer bastante, daqui a pouco eu vou falar mais, né? Eu não vou tocar em um local, tipo aqui assim, ó, que aqui tem uma área muito grande que eu posso tocar e pode ser que não fique ancorado. Existe a generalização, como você já sabe, mas a gente não garante que isso vai acontecer em locais diferentes desse toque. O Richard Bandler, quando ele estava desenvolvendo essa ideia de ancoragem, eles treinavam passando giz no dedo e tocando com o dedo com giz, para eles saberem onde eles tocaram, porque ficava a marca de giz. Mas eu diria assim, ó, não use esse tipo de âncora, não. Use algo mais simples mesmo, que você consiga saber sem ter que ficar marcando. Né? Basicamente é isso aí. Outra coisa, esse gatilho, essa âncora, ela deve ser algo não sexual, tá? Não sexual. Ou seja, eu não vou ficar tocando a torto e direito dos meus clientes. Eu não vou ficar tocando, sei lá, aqui no meu cliente, a perna. Não façam esses toques. Você vai quebrar a porta, você vai tirar a pessoa do estado que você está querendo ancorar. Você vai ancorar outro estado. Né? Então, não faça isso. Tá? Outra coisa, peça permissão para tocar a pessoa. Se você trabalha com ancoragem de toque, você tem que dizer para a pessoa antes de hipnotizar fulano, em algum momento eu vou tocar o seu ombro. Você permite que eu toque o seu ombro? Se sim, beleza. Se não, filho, não toca. Mesmo pedindo permissão antes, tem outra coisa que você tem que saber. Eu vou avisar antes de tocar. Em que sentido? Se a pessoa está de olhinho fechado, de repente chega alguém e toca no joelho dela ou no ombro dela, o que vai acontecer? A pessoa vai fazer isso aqui, ó. Ela vai se assustar. Ela vai se assustar. Não toque sem avisar. Você está com uma pessoa que está relaxada na sua frente, ela não está esperando um toque. Então, sempre que for fazer o toque, avise, fulano, vou te tocar agora. Tá? Isso é importante, saiba disso. Até para você se proteger. Tá? Fica a dica aí. Então, a âncora tem que ser algo distinto, gente. E outra coisa, além da âncora também ser algo distinto, algo específico, não pode ser algo que fique disparando o dia inteiro. Né? A gente vê a galera do coaching, e a galera do coaching, a gente vê eles fazendo processo do tipo, eles disparam o estado de potência e fica batendo no ombro, e fazem... Gente, isso aqui, ó, quantas vezes por dia eu aperto meu pulso, meu punho? Várias vezes. Se é algo que eu estou fazendo o dia inteiro, isso vai ser dessensibilizado, você vai perder o efeito dessa âncora com o tempo. Tá? Então, se você vai dar uma âncora de presente para a pessoa, que seja algo único, distinto, que a pessoa não fique disparando o tempo todo, que não se generalize. Tá? Fica a dica aí para você. Bom, já falei sobre isso, mas eu vou falar de novo. A ancoragem envolve repetição em estado. Se você disparar estados fracos, sua âncora vai ser fraca. Se você disparar estados poderosos, a sua âncora tende a ser mais poderosa, mas nem sempre é. Então, a dica que eu dou é sempre utilize estados intensos. Intensifique os estados. Isso vai te ajudar. Para intensificar estados, a gente tem 1000 formas, né? Eu não vou ficar me aprofundando aqui. Você pode usar um spin, sugestão direta, fenômeno hipnótico, uma levitação de mão, submodalidades. Eu não sei o que você pode usar, mas você pode usar 1000 coisas diferentes para isso daí. Né? Então, lembre-se de usar estados intensos. Isso vai te ajudar muito no seu processo. Tá? Outra coisa. Gente, quando eu disparo um estado, estados, emoções envolvem químicas, liberações químicas no corpo. Se algo está sendo liberado, ao disparar esse estado, essa química já não começa no alto. Essa química ela vai ser despejada. E esse despejo é rápido. Mas o que eu quero dizer com isso? Disparou o estado, essa química vai subir, vai chegar a um pico e vai começar a decair. Onde eu quero ancorar? Eu quero ancorar pouco antes do pico. Eu não quero ancorar na queda. Eu não quero ancorar na queda. Vocês lembram que eu falei que tem hipnoterapeuta que fica enrolando para ativar o estado, para ativar o gatilho? O problema de enrolar para ativar o gatilho é que você vai pegar quando o estado já está fraco, quando já subiu o estado, já desceu e já passou um tempo. Não é isso que eu quero. Gente, essa subida do estado para chegar no platô, no ápice, é rápido. É coisa de segundo. Então, disparou, toca. Disparou, toca. É imediato. Não fica descrevendo. Então, vá para o seu local seguro.
E você está no seu local seguro e você vê a praia. E essa praia linda à sua frente, esse mar batendo, tarará. Gente, isso é pior para sua ancoragem. É pior, você está perdendo química. Disparou, ancora, tá? Lembrem-se disso. A química cerebral, ela vai subir e vai começar a cair. Você quer pegar antes do topo, não depois. E é rápido esse processo, tá? Bom, a Cássia Milani fez uma pergunta aqui sobre disparar âncora o tempo todo. Se eu disparar uma âncora todo dia no mesmo horário e local, logo de manhã no quarto, por exemplo, pode chegar no momento em que o Estado vai disparar no mesmo local e horário sem eu precisar da âncora física mais? Ótima pergunta. Gente, é o seguinte. Tem âncoras que vão durar a vida inteira. Tem âncora que não vai durar. Que âncora que dura a vida inteira? Um trauma, gente. Um trauma pode durar a vida inteira. Às vezes, sua mãe te disse uma frase de um jeito específico, isso grudou em você e você vai carregar isso para sempre. Da mesma forma, tem âncora que não se sustenta. Tá? Se isso puder ser condicionado, se isso fizer sentido, isso vai se sustentar. Senão, a tendência é que isso se sensibilize. Então, se for algo que você está valorizando, que isso até o que gera essa imagem, seja lá o que for, está sempre presente, a tendência é que só se amplifique. Mesmo assim, gente, tem âncoras que você vai fazer 3 vezes ali e vai durar para sempre. Para sempre. Mas a gente não pode dizer, não pode afirmar. Tá? O que importa é repetir mais, a tendência é que automatize mais. Tá? E assim, gente, hábito muitas vezes vai virar âncora. Tá? Uma ótima estratégia para você criar hábitos é literalmente você associar um hábito ao outro. Né? Essa associação é maravilhosa, ajuda a gente. Mas eu não vou entrar muito nesse lado aqui, não, gente. Vamos lá. Então, só voltando. Evite ficar fazendo grandes descrições das experiências ao fazer uma ancoragem. Disparou o estado, toca o gatilho. Tá? Então, até agora, o que a gente já tem? Como que a gente já tem? O que a gente já tem no processo? Vamos lá, em ordem. Primeira coisa, eu tenho que definir o gatilho, eu tenho que definir a âncora que eu vou utilizar. Tá? Defino a âncora que eu vou fazer. Eu vou disparar o estado, eu vou ativar o gatilho, vou ativar a âncora, vou fazer o toque, e vou fazer o quê? Vou quebrar o estado. Quebrei o estado, repito. Dispara estado, ativo o gatilho, quebra estado. Só que lembrando, antes de tudo, eu tenho que ter o preparo, que é saber o que eu vou disparar e onde eu vou disparar, como eu vou disparar. Então, vamos falar um pouco sobre essas etapas aí. Primeiro, vamos falar sobre o disparar o estado desejado. Se eu vou ancorar um estado, eu tenho que disparar esse estado. É simples, né? Gente, não adianta eu querer ancorar algo que eu não estou disparando. Tá? Tem muito hipnólogo que diz assim, sinta-se feliz, e vai lá e toca na âncora. Gente, não vai ancorar nada. Dizer algo não significa que vai disparar o estado. Na verdade, a tendência é que nem dispare, né? Conscientemente, a gente não tem muito controle, a não ser que a pessoa esteja bem hipnotizada e reagindo aos fenômenos ideoemocionais, né? Que é dizer alguma coisa e o corpo disparar o estado. Geralmente, isso não vai acontecer. Então, vamos lá. Se eu quero disparar um estado, eu tenho que saber o estado que eu quero disparar. Tá. Então, o primeiro passo é decidir o estado que eu quero disparar. Eu tenho que decidir que estado que é esse. Eu quero disparar segurança? Eu quero disparar confiança? Estado de potência, equilíbrio? Relaxamento? Não sei. Eu tenho que saber o estado que eu quero. Aí eu vou disparar e eu tenho que garantir que esse estado está disparado. Você vai poder, para disparar esse estado, você vai poder usar hipnose, sugestão direta. Você pode usar memórias para disparar esse estado. Gente, existe um processo que chama processo ideodinâmico na hipnose, que muitos hipnólogos dizem é a mente não diferencia imaginação de realidade. Processo ideodinâmico, né? O que é isso? Você imagina o corpo reage. Se eu imagino o corpo reage, eu vou imaginar uma memória, vou lembrar de uma situação onde eu tinha esse estado, e a tendência é que o estado dispare. Basicamente é isso. Vou pensar em uma situação que eu tive esse estado, o estado vai disparar. Só que tem o pulo do gato aí, que é o ponto que eu acho que é a maior dificuldade de todos os hipnoterapeutas que vão fazer ancoragem, que é o seguinte: não é só se lembrar de uma situação que teve o estado, não é só imaginar uma situação que você pode ter esse estado, não é. Você tem que ter um passo a mais, que é o quê? Associar a pessoa à submodalidade.
A imaginação. O que é associar a pessoa a isso, gente? É fazer ela entrar no corpo, ver a lembrança em primeira pessoa, pelos olhos dela. É diferente do dissociado, onde eu me vejo lá na cena. Tá? É diferente. Tá? Por que eu falo isso? Porque se você se lembrar e tiver dissociado, você não vai ancorar estado. E aí você não vai ancorar nada, não vai ter nada. Não é só se lembrar da cena. Vocês lembram que eu falei agora há pouco de ter carinho com o seu cliente? É aí que entra. Então, você vai até testar. Você vai disparar o estado, fazer a pessoa se lembrar de uma situação onde teve esse estado, vai associar ela nessa lembrança, fazendo ela entrar dentro do corpo. Entre dentro dessa cena, veja pelos seus olhos, veja o que você via, ouça o que você ouvia. E aí o estado dispara. Tá? E aí é o seguinte, eu vou ter que garantir que ela se associou. E vai ter duas formas de fazer isso principais. A primeira é a acuidade sensorial, que é a minha habilidade de estar presente, consciente, por meio dos meus sentidos, visão e audição, notando se o corpo do meu cliente reagiu ao processo. Né? Então, se eu digo, entra dentro do corpo, veja pelos seus olhos, veja o que você via ou se você ouvia. Se eu vi que o corpo reagiu, ótimo. A outra forma é perguntar, fulano, quando você imagina isso, como você se sente? Como você se sente agora? Perguntar, não custa. Né? Lembrem-se do ter carinho com o seu cliente. Basicamente é isso aí. Ah lá, o Paulo perguntou: ver alguém bocejar e sentir vontade de bocejar é uma âncora? Eu acredito que não. Eu acredito que não é uma âncora. Mas eu sou leigo para responder isso. Mas acho que é sugestão, né? Então, talvez eu possa estar errado, Isaías. Eu estou evitando falar porque eu acho que eu estou errado. Mas eu acredito que esteja associado a neurônio espelho. Né? Neurônio espelho é um tipo de neurônio, uma classe de neurônios que a gente tem, se não me engano, no córtex mesmo, que está relacionado com que são áreas que são ativadas, neurônios são ativados quando eu vejo alguém se comportar. Né? Então, quando eu vejo alguém ter um comportamento, esse neurônio espelho se ativa. Não tem a ver com essa mímica com relação a comportamentos externos, essa questão de sociedade, tudo mais. Né? Acredito que seja isso, mas eu posso estar realmente errado aqui. Seguindo. Bom, se eu quero disparar confiança, o que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu vou decidir o estado, né? Confiança. Eu vou decidir o botão, o local onde eu vou tocar, né? O gatilho. E eu tenho algo a mais ali. Se eu quero disparar confiança, eu tenho que ter uma situação que dispare confiança. É simples, né? Se eu vou disparar confiança, eu tenho que ter uma situação para evocar esse estado, para eu associar essa pessoa nessa lembrança. Então, eu vou perguntar, fulano, teve algum dia que você se sentiu confiante? Ou fulano, quando você se sente confiante? A pessoa vai falar. E aí você vai associar ela nessa situação. Lembra disso, entra dentro do seu corpo. Veja pelos seus olhos, vai disparar, mas eu tenho que ter a situação. Tá? E a sugestão que eu dou é anote. Anote essa situação. Dê um nome para essa situação aí, que esse nome vai ser uma âncora futuramente. Né? Então você vai perguntar, fulano, tem algum dia que você se sentiu confiante? Tem. Quando foi? Ah, eu lembro do dia que, sei lá, que eu apresentei meu TCC. Aí você vai dizer, ah, posso chamar esse dia do TCC? Pode. A partir desse momento, sempre que eu falar volte para o dia do TCC, a pessoa sabe o dia que é. Ou seja, o dia do TCC vira uma âncora também, né? Pensa sobre isso. Pensa sobre isso. Nome é âncora. Mas não vou entrar nessa questão aqui. Deu um nome, tá? Outra forma que teria são formas mais conversacionais, né? Não vou entrar muito fundo, mas, fulano, tem algo que você faz, você se sente confiante? Tem. Como é quando você faz isso? Né? Também vai tender a disparar. Mas seguinte, garanta que você está associando a pessoa a esse estado para disparar. Se você não associar, pode ser que não dispare estado nenhum e não vai ter estado ancorado. Tá? Beleza. Outra coisa. Todo estado chega a um limite. Tá? Não adianta, gente, você querer ficar ampliando, 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 ampliando. Não adianta. Até mesmo o transe, o relaxamento. Gente, se você, aquele hipnoterapeuta que fica relaxa 100 vezes mais, vai 10 vezes mais fundo no transe, você está estragando a sua hipnose. Chega uma hora que não vai mais fundo, tá? Chega uma hora que estabiliza. O termo que a gente utiliza, que é mais adequado, é estabiliza. Tá? Então, assim, não fique
Aumenta 2 vezes mais, vai 2 vezes mais, mais. Não vai adiantar. Por quê? Até mesmo, vamos ser bem sinceros. Se eu tô lá sentadinho, sendo hipnotizado, hipnose é expectativa. Aí a pessoa diz, relaxa 20 vezes mais. E meu corpo não relaxa 20 vezes mais. O que vai acontecer na minha cabeça? Puxa, ele disse para eu relaxar 20 vezes mais, eu não relaxei. Será que eu tô mesmo hipnotizado? Ou a expectativa ó, cai. Acabou de estragar a sua hipnose. Então, não fica ampliando infinitamente, não. Tá? Amplia, é óbvio, mas não fica com aquela ladainha de vai, 100 vezes mais, para. Não faça isso. Isso não é bom para você. Tá? Seguindo. Existe uma outra estratégia de ancoragem que a gente chama de empilhamento de âncoras. Empilhamento de âncoras é um processo onde você vai ancorar vários estados juntos. Isso é algo muito legal. Você pode ancorar segurança com confiança, com sei lá, gente, o que você quiser, o que você quiser. Você pode ancorar relaxamento com bem-estar, com felicidade, tudo junto, no mesmo gatilho, no mesmo botão. O processo vai ser o mesmo, mas eu vou desfazer um, vou repetir, 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 e aí eu faço o outro no mesmo botão, repito, 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 e por aí vai, tá? Empilhamento de âncoras pode ser ótimo para você em várias situações e vai ser útil, tenho certeza disso, tá? Bom, falei para vocês que a gente cria âncora o tempo todo. Fobia é âncora, ansiedade é âncora, né? Tudo isso é ancoragem. E, gente, a gente está fazendo ancoragem o tempo todo, né? Teve uma época que eu percebi que eu estava fazendo ancoragem de forma totalmente errada aqui em casa. Totalmente errado. Minha mulher chegava em casa de um dia estressado, o que que eu fazia? Eu ia lá, dava um abraço, um beijo nela. Ela chegava no outro dia estressada, eu via ela mal, eu ia acolher ela, eu ia dar um abraço e um beijo. Gente, péssimo isso daí, péssimo. O que eu tinha que fazer não era isso. O que que eu tinha que fazer? No dia que ela chegasse feliz, eu teria que dar um abraço e um beijo. Ou no dia que ela chegasse feliz, eu teria que chegar, dar um beijo e dar um toquinho no ombro dela desse tipo, ó. Assim. Se toda vez que ela chega feliz eu faço isso, no dia que ela chegar triste, o que que eu tenho que fazer? Bater igual. Então, ao invés de ancorar tristeza no abraço e no beijo, eu vou ancorar o positivo para disparar quando eu quiser. É o processo oposto. Né? Pense sobre isso, pode te dar insights com relação à aplicação cotidiana de ancoragem. E já aviso para você, ancoragem não é exclusivo da hipnose. A ancoragem não veio de hipnose. Não precisa de hipnose para ancorar nada. Não precisa. Tá? Você não precisa mandar a pessoa fechar os olhos. Você não precisa induzir o transe. Você não precisa de nada disso. Isso já acontece o tempo todo com facilidade. Tá? Com facilidade. Basicamente é isso aí. Tá. Outra coisa, gente. A ancoragem não precisa ser tão formalizado como está acontecendo aqui, como eu estou ensinando. Ancoragem pode acontecer o tempo todo, do tipo, você está com seus amigos, você contou uma piada, ancora a piada que você contou, a resposta à piada. Você pode fazer o que você quiser para ancorar um estado. Se você quiser ancorar um estado de estar sentindo um amor romântico, esse estado de paixonite, dá uma rosa, faz algo. Na hora que você fizer, se algo está disparado, você pode ancorar. Então, assim, não precisa ficar usando a imaginação. Criatividade está aí para o que for. Tá? Tem 1000 formas diferentes de fazer isso. Olha lá o Isaías. Pior que isso acontece muito no nosso meio. Acontece. Né? O tempo todo a gente está criando uma âncora errada, né? Ai, ai. Então, assim, gente, crie âncoras com propósito, consciente das âncoras que você está criando nas pessoas. Então, lembre-se, não precisa de transe, não precisa de hipnose, não precisa fechar os olhos, não precisa de nada disso. Bom, então, se tem algo que vocês têm que anotar, é isso aqui, gente. É o que eu vou dizer agora. Existem 3 pré-requisitos para se fazer a âncora. São 3 coisas que são a preparação para a ancoragem. O pré-âncora. Né? Quais são os 3 elementos da pré-ancoragem? Primeiro, eu tenho que saber o estado que eu vou ancorar. Eu tenho que saber. Eu não vou deixar para durante a âncora para criar o estado, para descobrir o que eu quero ancorar. Então, eu tenho que saber o estado que eu quero ancorar. Eu vou ter que saber de onde eu vou tirar esse recurso, esse estado, que memória, que situação que tem isso para eu disparar. E terceiro, o gatilho que eu vou usar. Estado, fonte de recurso, fonte do estado e gatilho. Esses 3 elementos.
têm que estar na minha mão, anotados antes de eu começar a âncora. Gente, vocês lembram que eu falei que é rápido esse processo de liberação emocional? Né? Ele dispara, amplia e já começa a cair. Se você não se preparou, se você não fez as 3 etapas, você vai ter um delay, você vai perder tempo pensando nisso. Consequentemente, você vai ancorar estado fraco. Então, faça a preparação sempre antes, isso vai te ajudar muito, tá? Seguindo, gente. Ah lá, o Isaías disse, houve uma discussão com alguém, uma coisa besta, e ele falou para mim assim, você tá criando gatilho em mim. Ainda bem que eu sou da área e procurei resolver logo isso. É bem isso, né? O pior é que a gente cria gatilho, gente. Cria mesmo. Na verdade, gente, os estados que são disparados nos outros, enquanto a gente se comunica com os outros, são âncoras, né? As pessoas vão associar estados com a gente, de se sentir bem, de se sentir mal, e vai atribuir isso a você. Isso é ancoragem, né? Então eu tenho que saber o que eu quero ancorar, a fonte desse recurso, e onde vai estar esse botão, esse gatilho, para eu disparar esse recurso. Tá. À medida que você for fazendo âncoras, que você for praticando, isso vai se automatizar. Tá? Vai ficar fácil. O que eu tenho para falar para você é o seguinte: tudo que envolve hipnose, quase tudo é uma habilidade, tá? Não é só a nível racional, é uma habilidade hipnotizar. E vou fazer uma metáfora, um paralelo aqui. Vamos supor que eu quero dirigir um carro. Se eu nunca dirigi um carro, se eu nunca sentei em um carro para dirigir, será que eu vou ter confiança para dirigir? Gente, eu nunca conheci ninguém que dissesse assim, eu tenho confiança para dirigir se essa pessoa nunca sentou no carro. Você só vai dizer que você tem confiança para dirigir numa rodovia se você já dirigiu muito. Então, para fazer a âncora, para hipnotizar, você vai ter que fazer. Quer dizer, se você quiser se sentir seguro ao fazer âncora hipnotizar, você vai ter que fazer bastante. Não adianta, eu vou hipnotizar quando eu estiver seguro. Não, você nunca vai ter segurança se você não hipnotizar. Mesma coisa com coragem, tá? Então, faça, faça, faça. A segurança, a confiança vai vir com a prática. E vai automatizar. Vai chegar uma hora que você vai fazer sem nem pensar que você está fazendo. Vai ficar muito fácil. Outra coisa. Muitas vezes você não vai conseguir ancorar. Tá? Por mais que você seja um excelente hipnoterapeuta, um cara top, às vezes você não vai conseguir fazer isso tão bem. Tá? Pode acontecer. Gente, nem todo mundo reage como a gente quer, principalmente dentro da hipnose. Então, esteja preparado para isso. Saiba disso. Né? O que você tem que fazer é aprender a diminuir a chance de não dar certo. Né? Bom, eu vou falar agora de um negócio que eu nunca vi ninguém falar. Eu acho que isso é algo meu. E aí já fica o convite, gente. Semana que vem eu vou dar uma outra aula sobre ancoragem, um sistema que eu criei de ancoragem. Convido vocês a estarem assistindo, que é sensacional. Mas é o seguinte, eu percebi que existem 3 níveis de ancoragem. Antes de eu falar 3 níveis de ancoragem, a Adriane Bardal falou o seguinte, gente, tem uma dúvida sobre o disparo. Se eu ancoro um estado a um toque, para que a pessoa dispare dentro de um momento necessário, tem que falar para ela disparar conscientemente? Porque um momento de estresse pode ser que ela nem lembre da âncora. Puxa, Adri. Nossa, você falou um negócio aqui essencial. Gente, ela está certíssima. Em que sentido, gente? Nós temos o costume de ficar dando âncora de presente para o cliente, né? Então, é muito comum nós darmos âncora de local seguro. Né? Se toca o pulso, se sente seguro. Aí, gente, o que vai acontecer? A pessoa vai na vida real dela, tem uma crise de pânico. Você acha que ela vai disparar essa âncora? É difícil. Provavelmente não. Tá? Essa ideia de ficar dando âncora de presente, é para poucos. É para poucos. Porque quando o problema dispara, a tomada de decisão tende a cair. A pessoa geralmente não vai nem pensar que dá para ela ativar a âncora quando o problema acontece. Quem vai fazer isso são as pessoas que já estão com aquela postura muito ativa dentro do processo terapêutico de enfrentar o problema. Mas clientes que realmente enfrentam o problema são poucos. São poucos. Então, assim, vou dizer para você, Adri, mesmo que você diga para o cliente disparar no cotidiano, a experiência que eu tenho é que a maior parte não vai fazer. Não vai fazer. Não vai fazer. Técnicas de estimulação bilateral, visão periférica, não são para todos. Não são para todos. Poucos clientes estão muito engajados assim na terapia. Isso é um problema. Tá? Dá para a gente testar, claro, a nível de psicoeducação, né? Mas dá para a gente testar a nível de sugestão pós-hipnótica. Tá? De sugestão pós-hipnótica. Só que aí fica a minha, sei lá, a minha visão aqui.
é melhor, na minha opinião, a gente já contracondicionar, já sensibilizar que vai utilizar ancoragem, né? Meta tá utilizando ancoragem, do que a gente ficar dando de presente para o cliente. Eu prefiro resolver o problema do que ficar dando presente para o cliente só ter o controle ali. É óbvio que às vezes eu dou, mas eu não dou tanto assim quanto muitas pessoas pensam em âncoras de presente. Né? E Zé falou, é verdade mesmo isso, né? São poucos clientes que vão ficar aplicando essas técnicas na vida real. Vão aplicar, gente, mas não são todos. Então, ao disparar o estado para criar âncora, a gente vai poder usar memórias que vão estimular a resposta do corpo pelo processo ideodinâmico, né? Que vai ser estimulado pela imaginação. Lembrando também, gente, tem coisa que eu não decido. Estados eu não tenho poder de decisão. Se eu não tenho poder de decisão por meio da linguagem, a tomada de decisão racional, eu utilizo a imaginação para estimular isso, porque a imaginação é muito mais poderosa do que a tomada de decisão consciente, né? Quando a gente fala de estimulação de respostas inconscientes. Tá. Sobre ancoragem no atendimento online. Gente, é o seguinte, já falei para vocês que existem várias formas de âncora. O ideal para atendimento online é fazer essas âncoras mais verbais, tá? Mas eu entendo que nem todo mundo que está assistindo essa aula tem preparo para ficar fazendo esses outros tipos de âncora. Se você quer fazer âncora sinestésica dentro do atendimento online, a sugestão que eu dou para você é o seguinte: é você explicar para a pessoa que você vai pedir para ela apertar as mãos, os pulsos, fazer gestos com os dedos. Você vai criar isso antes de discutir com ela. Na mão direita e esquerda. E aí você vai fazer um manejo assim. Fulano, imagina tal situação. Aperta o pulso agora. Aperta os dedos. Isso, solta os dedos agora. Muito bem. Agora, fulano, se lembra de tal dia, entra dentro do seu corpo, veja pelos seus olhos, aperta o dedo mais uma vez. Fique imaginando isso, isso. Solta o dedo, sinta os seus pés. Quebra o estado. Ou seja, você pode fazer esse manejo dizendo para a pessoa apertar, soltar e por aí vai. A dificuldade disso é que você vai ter que ter mais habilidade linguística, né? Mas é bem fácil, gente. Não tem muito segredo, não, tá? Porém, eu acho que não é o melhor tipo de âncora para se fazer. Tem outras habilidades que seriam mais legais ainda. Tá certo. Será que já está nessa hora? Beleza. Vou convidar vocês que estão assistindo aqui a participar de um processo de ancoragem. Vamos fazer uma ancoragem, gente? Não precisa. Se quiserem, pode ligar a câmera. Quem quiser. Se não, não liga. Mas eu convido você a ficar confortável onde você está aí agora. Fique confortável. E o que a gente tem que fazer? Vamos lembrar. Eu tenho que saber o estado que eu quero ancorar. Eu tenho que saber como eu vou ancorar essa resposta. E eu tenho que saber o botão que a gente vai usar. Né? Então, vamos lá. Qual vai ser o botão que a gente vai usar aqui, gente? Vamos usar um botão que seria você, com a sua mão direita, apertar o seu pulso esquerdo. Só que quando eu digo apertar, não é isso aqui, ó. Não é um toquinhozinho assim, não. Eu quero que você sinta. Isso vai ser o gatilho. Tudo bem? Então é o seguinte, eu vou dizer, aperte o pulso. O que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar o seu pulso e vai apertar. Beleza? Então esse vai ser o gatilho que a gente vai utilizar aqui. Que estado que eu quero que vocês disparem, gente? Eu quero ancorar um estado de conquista, de vitória, de potência. É esse o estado que eu quero. E de onde eu vou tirar esse estado? Vou fazer para você a pergunta, você que vai participar. Quando você se sentiu poderoso, incrível? Quando você conquistou algo que era importante para você? Se lembre de uma situação aí que você sentiu conquistando algo. Vou dar alguns segundinhos para você se lembrar. Alguns vão ser no dia que recebeu uma promoção, que passou no concurso, no vestibular. Não sei. Tem várias situações diferentes, né? Então, vamos lá. Eu convido você a fechar os olhos. Pode fechar os olhos. De olhos fechados, eu convido você a se lembrar desse dia de conquista. Lembra desse dia e perceba, quando você se lembra disso, você está vendo isso pelos seus olhos dentro do seu corpo ou você está se vendo nessa memória? Se você está se vendo, entra dentro do seu corpo agora, veja de dentro do seu corpo pelos seus olhos. E quando você vê isso e ouve isso agora, isso acontece agora. Toca o seu pulso, aperta o seu pulso e veja e ouça isso.
Toca o pulso, segura o pulso, veja ouça isso. E perceba como é quando acontece isso agora. Pode soltar o pulso. E eu convido você a sentir a temperatura do ar tocando o seu rosto agora. Isso. Mais uma vez. Se lembre do dia de conquista. Entra dentro do corpo, veja pelos seus olhos. Veja o que você via, ouça o que você ouvia e aperte o seu pulso mais uma vez. Segura o pulso. Continua vendo e ouvindo isso. Como é quando isso acontece agora? Solta o pulso. Sinta os seus pés. Sinta o seu pé direito agora. Temperatura, sensação, a pressão. Isso. Vamos fazer mais uma vez. Para ter mais pessoas aqui que estão assistindo que vão conseguir disparar esse estado. Lembra mais uma vez da situação de conquista, de vitória. Entra dentro do corpo, veja o que você via, ouça o que você ouvia, a sensação aumenta ainda mais agora. Aperta o pulso. Isso. Enquanto você se sente ainda melhor agora, solta o pulso. Isso. Agora eu convido você a sentir onde sua mão direita está tocando. O ar, eu não sei. Perceba aí. E agora eu te convido a fazer o teste. Te convido a fazer o teste. Vamos neutralizar um pouquinho. Imagina que você está na frente da sua pia lavando louça. Entra dentro do seu corpo. Vamos só quebrar o estado. Aperta o seu pulso agora. Quando você aperta o seu pulso agora, aquela sensação de conquista e de vitória vem? Tem gente que eu já vi que não vem. Percebe aquela sensação gostosa? Podem abrir os olhos. Conta aí para mim, gente. Veio, não veio? Como que foi? Isso aqui foi uma âncora grupal. Conseguiram criar? Veio a sensação, gente? Veio, Cláudia? Ah, que ótimo, que bom. Que legal, gente, que legal. Quando a gente faz em grupo é mais difícil controlar, né? É difícil controlar, porque eu não consigo lidar com um por um, né? Então a gente tem esse problema. O Isaías disse que veio, a Cláudia disse que veio, o Paulo também, a Cássia disse que veio, mas não com a mesma intensidade. É isso aí, justamente. E a Cássia já deu a solução, ela diria, talvez eu tenha que repetir mais. Mas eu fico me perguntando, Cláudia não, Cássia, talvez, eu acho que nem seria tanto a repetição, mas a intensidade, tá? Então use técnicas para intensificar, para ir ancorar. Talvez, nesse seu caso, a fonte de recurso, que é essa situação que você imaginou para disparar, não seja intenso o suficiente. Né? Então, fica a dica aí. Ah lá, a Inês disse a mesma coisa, Isaías disse isso mesmo. Muito bom, gente. Muito bom, é isso aí. A Adri, logo antes da gente fazer o exercício, ela disse o seguinte: eu uso ancoragem verbal com a diversão, quando digo para alguém diminuir o consumo de algum alimento prejudicial. Gente, a Adri, ela é nutri. Ela é nutri. Costumo dizer, você vai se lembrar da minha cara olhando para você assim, ó. Gostei. Gostei, gostei. Isso é uma âncora, gente, é uma âncora. Com certeza é uma âncora e muito boa. Gente, professores bons, né, vão utilizar ancoragem pra caramba. Né? Tem um nível da PNL, que é o Trainer's Trainer, né, que é um nível desacoplado, mas tecnicamente seria assim, um pós-master practitioner. Né? Ele vai ensinar o aluno a utilizar âncoras espaciais de locais e gestos, né? Então dá para criar um gesto, uma âncora que vai deixar os outros em estado de diversão durante uma aula, e uma âncora de estado de concentração, por exemplo, silêncio. Né? Então isso tem mil e uma utilidade, gente. Super legal isso aqui. O Jair disse que veio, mas não com a mesma intensidade. No caso do Jair, se quando ele imaginou veio no estado e quando ele disparou veio mais fraco, nessa situação a repetição ajudaria. Tá? Se quando você imaginou veio mais intenso quando você ancorou, a repetição vai ajudar a intensificar. Né? Diferente do da Adri, que o ideal seria. O da Cássia, que o ideal seria intensificar o estado para ancorar um estado mais intenso. Beleza. Então, gente, não tem grandes diferenças da ancoragem no online e do presencial se você entender o fundamento dessa prática, né? Não tem muita diferença ali. E vamos para um passo a passo simplificado disso aqui.
Então, primeiro é preparação. Na preparação, eu vou ter que decidir o gatilho, onde eu vou tocar, o estado que eu vou disparar e a fonte desse recurso. Preparo. Tendo esses três elementos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a pessoa se lembrar, pensar, discutir, falar sobre a situação e vou fazer ela se associar a isso daí, entrar no corpo, né? Entrei no corpo, que é a segunda etapa, me associei à fonte de recursos. O que eu vou fazer? Eu vou intensificar esse estado. Precisa obrigatoriamente intensificar o estado? Não, mas ajuda. Por isso eu coloco essa terceira etapa aqui. Então, primeiro, me preparo. Segundo, me lembro e me associo à fonte de recursos. Terceiro, intensifico o estado. Quarto, toco a âncora, toco o gatilho. Né? Ativei a âncora, vou deixar alguns segundinhos ali. A gente vai para a quinta etapa. Qual que é a quinta etapa? Quebra o estado. Tá? Quebra o estado. Joga a atenção da pessoa para qualquer outra pessoa, para qualquer outra coisa. Depois, o que eu vou fazer? Vou repetir. Disparo o estado, faço a pessoa imaginar se associando, ativo o gatilho, deixa uns segundinhos, quebra o estado. Repito. Lembra da situação, se associa. Toca gatilho, espera uns segundinhos, quebra o estado. E aí a gente vai para a última etapa, que eu coloco aqui, porque para mim faz sentido, é o quê? Testar, validar. Terminou, o que você vai fazer? Você vai testar e ver se a âncora ficou criada. Basicamente é isso aí. O Isaías falou o seguinte: é interessante que a sensação ainda continuou comigo. É um processo inverso, não é? A tendência, na verdade, é que o estado continue, viu, Isaías? Quando a gente dispara estados na clínica, gente, se você não quebrou o estado bem feito, o estado tende a continuar, gente. O estado se sustenta, tá? Saber o que vai fazer e depois fazer de onde tirou o estado, perceber o estado e criar o gatilho. Peraí que eu me confundi aqui agora. Saber o que vai fazer e depois fazer de onde tirou o estado. Perceber o estado e criar gatilho. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Pois Tem é, uma variação. Pode falar, querendo que eu Isaías. fale. Então, é isso, é como você falou, a gente saber o gatilho, saber o estado e de onde tirar o estado. Aí depois fazer o inverso, Roberto. Aí a gente agora vai onde você está se sentindo assim, saber que estado é esse e É, é. saber o gatilho e criar o gatilho nele. Então, Isaías, vai adorei. assim. Você Você tá colocou de uma maneira aí certíssimo. bem legal. Por isso Tá que eu coloquei certíssimo. aí, não deu para compreender legal, né? Porque eu ia É. compliquei um pouquinho isso aí, mas deu para entender, né? Cara, adorei, adorei. Eu vou usar isso dentro da minha forma de ensinar. É fazer o inverso mesmo. Fazer o E inverso. tem uma Gostei. outra coisa que no final eu vou te falar algo que eu acho algo muito, muito legal, até do John Overdub, e que eu acho que foi Hum, isso que ele criou, mas depois eu comento no final, tá? uhum, ótimo. E o Paulo falou: pedir para a pessoa converter em uma escala também é legal. Gente, sempre que a gente fala de estados, é interessante você fazer uma calibragem e validar de 0 a 10 a intensidade desse estado, tá? Eu mesmo, eu sempre faço escala, tá? Quando eu estou fazendo uma ancoragem formalizada, muitas das âncoras que eu faço são âncoras não formais, tons de voz, palavras, tudo mais, aí eu não calibro sempre. Mas, gente, calibrar ajuda, viu? Ajuda bastante. Bom, basicamente é isso aí. Se você assistiu até aqui, nem que seja um pouco, se isso te ajudou de alguma forma, convido você a dar like nesse vídeo, se inscreva no meu canal, isso vai me ajudar muito. E saiba que tem essa aula aqui, como todas as semanas estou dando aulas, né? Essa aula ela acontece ao vivo e tem pessoas que estão assistindo ao vivo aqui comigo essa aula por meio do Zoom, né? Quem acompanha aqui comigo geralmente pode tirar dúvidas depois, às vezes tem algumas demonstrações. E se você quer assistir ao vivo também, entra nos nossos grupos, né? Lá tem discussões, você pode participar, vai estar podendo assistir as aulas com a gente. E lá é onde eu coloco os links de acesso para assistir essas aulas. O link de acesso do grupo está na descrição desse vídeo. Então fica ligado aí nas atividades e vem participar com a gente, né? Me siga nas minhas mídias sociais, Roberto Botelho Hipnose. Agradeço a sua audiência, um grande abraço e até mais.